Mas pelo Instagram não. Voltamos aqui pelo Instagram. Graças a Deus, você pode novamente acionar. Eu estava fazendo um teste com a Karine, deu tudo certo, graças a Deus. Já já ela estará conosco. Já estamos pelo Facebook também. Você pode acessar o Facebook, tá, amadas? Através do Simone, tá lá pelo meu Facebook, é Simone. Você vai ver a minha foto lá. E você é nosso convidado para estar aqui aprendendo, louvando da palavra. Pode entrar novamente, o pessoal aqui pelo Instagram. Você pelo Facebook, fique à vontade. Vamos estar, se Deus quiser, aqui essa hora de adoração, de oração da palavra de Deus, tá? A Karine já tá aqui, na Eveline aqui. Tá um pouquinho longe, mas Joquebede. Ok, Karine já chegou. Muito bem. Eu vou acionar agora a Paula. Eu tô esperando a Ana Paula, Paulinha, para você começar com a oração. Chegou aqui. Ok, falta um minutinho. A Paulinha já chegou. Vamos com a Paulinha. Depois eu passo para a Karine. Vou dar início aqui com a oração. E nós vamos começar. Boa noite. Boa noite, Paula. Seja bem-vinda. Mais um dia, graças a Deus. Amém. Você pode começar orando? Posso sim. Tá bom. E nós vamos fazer conforme nós combinamos, tá? Certo. Ok. Você tá bem? Não tô muito bem, Tô mas vendo. Deus sabe todas as coisas, né? É. Pois Então quando terminar tudo, eu quero falar com você. O Certo. Senhor é tua paz, o Senhor é tua graça. A misericórdia dele se renovou sobre a sua vida hoje. Firme no Senhor. Vamos lá? Bora lá. Então, oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um momento desse, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando. Desde já, ó Pai, te rogo pela Karine, que irá trazer a palavra, ó Deus, que esteja nos dando sabedoria, entendimento, ó Deus, da mesma, que nós possamos aprender, ó Pai, através da tua santa palavra. Neste momento, eu te agradeço por cada irmã que está conosco, que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas. Também te agradeço pela vida de Simone, ó Deus, na qual teve essa ideia de trazer este momento, ó Deus, para nós, para todas nós, e tem sido muito gratificante, ó Deus, e abençoador para cada uma de nós. Nos abençoa e nos ajuda, ó Deus, a estarmos até quando tu quiseres que nós estejamos trazendo essas lives, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Volto já com você, tá bom, minha flor? Fica na paz, fica na paz. Nesse momento, a Paulinha já fez a oração. Agora eu vou adicionar a Karine para que ela possa nos trazer a palavra do Senhor. Certo? Você é esteja conosco todo esse tempo. Escute a palavra, peça a Deus que dê direção na sua vida, nas nossas vidas, porque a palavra nos firma no caminho do Senhor. Nos ajuda a cada dia mais a estar com Ele. Amém? Estou esperando a conexão. Agora de vez. Olha, muito obrigada por você ter aceito o convite. Gostei muito do jeito que você falou e o aceitou. Então, seja bem-vinda. Para quem você pode se apresentar, para quem não conhece, no decorrer aí da sua reflexão. E o tempo é todo seu, Karine. Fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer, Simone. Agradecer a você, na sua pessoa, né, pelo convite. Agradecer ao Zafec, parabenizar por essa ação. Nós temos vivido dias, né? Eu não sei como estão as coisas aí no Cariri. Você sabe que eu sou caririense, né? Sou do Crato. Eu descobri, a Ruth me falou. Eu não sei como estão as coisas aí no Cariri em relação a essa questão
da quarentena, como tem sido as relações, mas aqui, infelizmente, nós estamos muito limitados em questão de contato físico e estamos tentando nos adaptar com esses contatos virtuais. É algo que eu acredito que pegou a igreja um pouco de surpresa, porque nós gostamos mesmo é do abraço, é do toque, né? Principalmente as sociedades femininas, nós somos do cheiro, de olhar uma na outra, de pegar uma na outra, e a gente de repente ficar sem o contato direto, eu acho que tem sido duro, viu, para as nossas sociedades femininas. Então eu agradeço pelo convite, mas também gostaria de parabenizar vocês por essa ação, porque isso aproxima, ameniza um pouquinho, né, um momento que está sendo tão difícil e acaba minimizando esse grande distanciamento um pouco. Então, eu louvo a Deus por vocês e mesmo nas minhas limitações, vou tentar aqui compartilhar com vocês algumas lições que o Senhor tem colocado no meu coração. Ok. Então, eu sou Karine, sou esposa do pastor Doca, eu sou cratense, ele é de Antonina do Norte, então nós somos dessa região. E hoje nós estamos aqui, o 15º ano de ministério na Igreja Batista Regular em Curió, um bairro próximo a Messejana, né, aqui em Fortaleza. E é a nossa igreja mãe, é a nossa igreja onde nós conhecemos ao Senhor Jesus como Salvador e fomos enviados para o seminário e depois retornamos. E é um grande prazer estar aqui para compartilhar com vocês esse momento um pouco delicado, mas de grandes aprendizagens. Eu acho que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja livre, né? Porque a igreja perseguida, ela já experimenta essas aprendizagens, mas a igreja livre, a igreja do mundo ocidental, essa igreja que, pelo menos na maioria dos países, nunca passou uma perseguição de forma direta, nunca passou por limites, né, na sua forma de culto, nas suas manifestações, né, as reuniões, as nossas ordenanças. Então, nós estamos podendo tirar algumas lições preciosas nesses dias. E eu sempre tenho falado muito sobre isso. Estamos podendo partilhar um pouquinho, porque o que a gente passa é insignificante. Ninguém está apontando arma para nós não estamos correndo risco de sermos presos até o momento, né? Em catacumbas, né? Em lugares sombrios. Nós estamos nas nossas casas, no melhor lugar, né? Que alguém poderia estar, que é na sua própria casa, mas infelizmente afastados. Então, o que eu preparei para nós hoje é dentro um pouco de algo que nós passamos em nossas vidas em algum momento. Em algum momento da nossa vida, a gente sente que as coisas estão fora do controle. Há um ano atrás, hoje, né, é um marco ruim, de certa forma, foi o dia daquele incêndio naquela catedral histórica de Notre Dame, né? Uma obra linda, visitada por muitos, que de repente, ninguém sabe ainda ao certo, começou a ser consumida por fogo. E esse fogo foi incontrolável e destruiu uma parte significativa daquela linda construção de séculos, né, que estava ali na França. Então, hoje faz um ano daquele incêndio. Um incêndio descontrolado, que o mundo parou e ficou vendo aquela catedral, algo construído, né, que de certa forma fazia parte do orgulho, né, do povo parisiense, aquela catedral, um fogo descontrolado, que nada conseguiu parar aquele fogo ao ponto de diminuir os danos. O telhado, que era o telhado antigo de madeira, foi destruído, né? O telhado que eu digo, os pórticos, né? O órgão antigo, os vitrais, tudo. A grande maioria da parte daquela catedral foi destruída por um fogo descontrolado. Então, nós estamos vivendo um momento que parece um pouco que as coisas estão fora do controle. Parece, porque as coisas nunca ficam fora do controle. Mas, no meio desse descontrole, nós podemos nos descontrolar.
emocionalmente e espiritualmente. Esse caos aparente, porque Deus, o mundo não está um caos. Tudo está sob o controle dele. Ele é soberano, ele governa, tudo se encaixa. Então, para nós, pecadores, às vezes as coisas parecem estar fora do controle. Esse estudo eu fiz inspirada em um livro chamado Pecados Intocáveis. Eu não estou com ele aqui porque eu emprestei. Eu até procurei ele para mostrar, só que aí eu lembrei que ele está emprestado. Pecados Intocáveis é um livro muito bom. Ele fala sobre vários pecados que nós deixamos escondidinhos. Ninguém pode mexer. E um dos pecados que o autor abre é esse, o descontrole. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é que o nosso coração pecaminoso, a nossa mente pecaminosa, é um território que ele é preenchido, habitado por paixões. Paixões nesse âmbito de ídolos, né? Coisas que nos tiram do normal, da razão, nos tiram do que deveria ser linear. Então, essas paixões, às vezes, são os nossos filhos, né? Eu sei que devem ter muitas mães assistindo. Eu acredito que para nós, mulheres casadas, os filhos são um dos primeiros ídolos que, às vezes, nós guardamos as 7 chaves no nosso coração. Então, para nós controlarmos a nossa, vida, a gente quer que os filhos estejam saudáveis, estejam se alimentando bem. E se os filhos adoecem, nós simplesmente já nos descabelamos. Eu acho que uma das grandes coisas que nos amedrontam nesses dias dessa pandemia é se o nosso filho ficar doente. Ou então, se nós ficarmos doentes, quem vai cuidar das coisas? É uma das primeiras coisas que a mamãe pensa logo. E aí? Mas quem vai cuidar de tudo? Porque o nosso coração alimenta, a nossa mente alimenta essa grande paixão, esse grande ídolo que são os filhos. O marido também é uma das grandes paixões que nós temos, um dos grandes ídolos. Queremos que ele esteja em segurança, porque afinal ele é a segurança da casa, muitas vezes, é ele quem trabalha, é ele que cuida de tudo na forma assim mais fundamental. Então, se o nosso marido está ameaçado, tudo parece que sai do controle. E assim vão outras coisas. O nosso trabalho, quando nós atuamos profissionalmente, os nossos pais, os nossos pais idosos. Ai, essa doença se pegar. Então, tudo isso mexe muito com a nossa mente e o nosso coração. Porque nossa mente e nosso coração são alicerçados em um grande erro, que são as paixões e os ídolos do nosso coração. Queria que vocês abrissem para 8, que fala uma grande verdade. Provérbios 25, 28 diz: como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então imagina, uma cidade nesses tempos bíblicos, onde os muros eram o que dava segurança, Quanto maior o muro, quanto mais largo, quanto mais afastado, alguns muros tinham 2, eram um e outro. Então, o muro era a garantia de segurança. E ele está comparando que se você não se domina, se você é alguém descontrolado, se o seu coração e a sua mente se descontrolam, é como se você fosse uma cidade que não tem muros. Você está completamente inseguro. Então, o nosso desregulamento nessa parte de autocontrole, ele sim é que é perigoso. Se nós formos ver... Se nós formos ver, existem alguns exemplos na Bíblia desses descontroles. Se nós pararmos para analisar, eu vou citar aqui alguns casos para vocês, vou compartilhar com vocês, onde nós vemos corações e mentes que estão sendo dominados por esse descontrole, por essas paixões. Paixões que revelam esses ídolos, Porque o ídolo é algo que rouba o trono de Deus, Então, o ídolo, ele se manifesta de várias formas. Um personagem bíblico, o primeiro que nós vemos, é Caim. Caim, ele deixou ser dominado descontroladamente pela sua vontade. Ele queria fazer a sua vontade. Nós vemos lá em Gênesis 4, 5, 8, quando ele diz, não, eu vou fazer a oferta do meu jeito. Eu não vou apresentar
aquilo que foi pedido, eu vou levar o que eu acho que é bom. Então começou o descontrole dele. O eu, né? A vontade, o que ele queria. Eu não vou fazer a vontade de Deus. E isso chegou a um descontrole tão grande que nós vemos o primeiro assassinato acontecer no mundo. O descontrole dele, o que ele achava que era correto, a sua própria vontade, era algo tão forte que ele passou por cima da vontade de Deus e ainda foi além, matando o próprio irmão. Então esse é um dos primeiros casos de descontrole da Bíblia, um descontrole ligado à vontade. Um outro descontrole que eu queria citar para vocês é o de Sara, a esposa de Abraão, lá em Gênesis 16, versículo 1 e 2. Quando nós vemos Sara se sentir altamente insegura, porque ela sabia da promessa, o filho viria, o filho prometido viria dela, né? Quando nós vemos lá em Gênesis 16, 1, deixa eu só abrir aqui. Vou tentar ser rápida, viu, irmãs? Tentar ser rápida. Então, nós vemos que a Sara, ela ficou tão insegura, ela sabia da promessa, ela sabia que Deus iria fazer algo sobrenatural, não importava se ela era idosa, se ela não podia ter filhos, mas mesmo assim, ela queria garantir por ela mesma que tudo ia ficar certo. E aí é onde nós vemos que ela entrega a serva dela para Abraão, né? Para que a promessa se cumprisse não por meio dela, mas por meio da serva. E ela demonstra o descontrole dela na sua segurança. O outro exemplo é o de Jacó. Uma história bastante conhecida. Jacó e Esaú, os dois irmãos. Mais uma vez, Deus faz uma promessa clara. Deus diz claramente quem é que iria ser o que ia ter, né, o herdar as promessas, que iria seguir a linhagem. A promessa foi feita para Jacó, que o mais novo iria, né, prevalecer. Mas mesmo assim, ele não se controla, ele perde o controle buscando poder. Não, o poder vai ser meu e eu vou fazer do meu jeito. E aí nós conhecemos bem, ele junto um pouco com a mãe também. A mãe também está no meio disso, desse descontrole. E tenta resolver as coisas do jeitinho dele, engana o irmão, engana o pai. E nós sabemos o que acontece. Dois irmãos se separam, uma família é destruída basicamente por causa disso. E por fim, o outro exemplo de descontrole, nós vamos ver Salomão. Salomão, por diversas vezes, um homem que tinha sabedoria dada por Deus, que era rei, era alguém que era conhecido na região pela riqueza que tinha, pela sabedoria, mas por diversas vezes Salomão também se descontrola por causa do seu status, né, do que ele era, do que ele representava. Então nós vemos aqui 4 exemplos de descontrole por causa de paixões. Pessoas que depositaram em si mesmo, no seu próprio coração, nos seus ídolos e tiraram de Deus o controle. Caim, querendo ceder às suas próprias vontades. Sara, querendo ela mesma buscar a sua segurança. Jacó, ele mesmo querendo buscar o poder. E Salomão, querendo ele mesmo por si só garantir o seu reinado, né, tudo que ele tinha. Então, nosso coração, ele é esse território, é a nossa mente, de descontrole, se ele não está governado por Deus. Descontrole é pecado. Lá em 2 Timóteo 3,3, vamos dar uma olhadinha lá. Vou ler para vocês. 2 Timóteo 3,3. Esse eu enxergo aqui. Eu vim aqui fazer um estudo bem escondidinho no meu quarto, porque eu tenho 3 filhas, aí já imagina, né? Tenho 3 filhas. 2 Timóteo 3. Nós vemos aqui, né, que nos últimos dias, aqui é um momento onde nós vemos uma visão dos últimos dias, que no caso, os últimos dias, podemos dizer que são hoje, porque os últimos dias, depois que Jesus morreu, muitas coisas já são os últimos dias, né? É verdade. Então,
aqui o apóstolo Paulo fala sobre como seria o caráter, o comportamento das pessoas nesses últimos dias. E no versículo 3 diz: desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Sem domínio de si quer dizer alguém descontrolado, alguém que não consegue ter controle sobre suas emoções, seus pensamentos, suas ações. E em dias de notícias ruins, né, diárias, onde a imprensa, a rede social, o olhar das pessoas, né, reflete o medo, nós podemos cair nessa falta de domínio. E essa falta de domínio, né, esse descontrole, ele é pecaminoso. Então nós podemos sim estar pecando gravemente contra o nosso Deus e contra uns aos outros. Aqui eu vou abrir algumas colocaçõezinhas, porque nós temos que tomar cuidado. Eu sei que é um momento de pandemia, é um momento que tem decreto acontecendo, é um momento onde as pessoas estão se resguardando, mas nós temos que tomar cuidado para esse medo desordenado, essa falta, né, de segurança que está sendo gerada, nós não caiamos num erro que é perder o amor, perder o cuidado pelos outros. Nós, como igreja, nós devemos sim estar preocupados uns com os outros. Muitos estão sem emprego, sem trabalho, muitos estão sozinhos em casa e tantas outras situações. Então não vamos deixar que esse descontrole faça com que a igreja deixe de ser um corpo, se desconecte, né? O nosso medo desgovernado pode nos fazer perder o amor mútuo, o cuidado mútuo. Você pode ficar só autocuidando. Não, eu vou ficar aqui na minha casa bem bonitinha, trancadinha, né? Com a minha família. Achando que fechar a porta e as janelas impede do vírus entrar. E você pode estar fechando o seu coração, se desligando do corpo de Cristo, que é algo muito maior do que isso tudo. Nós somos um. Não é estar no templo que nos faz ser igreja, mas é estarmos conectadas umas com as outras. Então, nós devemos sim nos preocupar umas com as outras. Não é fácil, né? Eu sou esposa de pastor, então imagina. A gente fica um pouquinho preocupada, que o pastor às vezes tem que sair para conversar, tem que dizer. Hoje mesmo ele foi visitar uma pessoa que caiu. E no meio disso tudo a vida continua, né? Então essa pessoa caiu, se machucou, hoje ele foi lá. Ontem mesmo à noite ele conversou com algumas famílias, com algumas pessoas que queriam conversar. Então eu como esposa oro, claro, peço a Deus proteção para meu marido, mas ele precisa continuar a cuidar dos outros. E nós como igreja precisamos continuar a cuidar uns dos outros. Então cuidado para esse medo não nos descontrolar ao ponto da gente se desconectar uns dos outros. É hora de estar muito conectado um com o outro, né? Querendo mesmo saber como o outro está. Então, como diz lá em 2 Timóteo, esse descontrole é pecaminoso. A próxima coisa que eu queria que nós conversássemos é que existem algumas áreas específicas na nossa vida que estão em constante descontrole. Elas sempre, se a gente não estiver vigilante, essas coisas se descontrolam. A primeira área que muitas vezes está descontrolada em nossas vidas é a língua. Nós mulheres sabemos bem disso, né? Nós mulheres temos uma dificuldade, porque nós somos um pouco mais expansivas, né? Comunicativas, e às vezes nós nos descontrolamos mais pelo que nós falamos, pela forma como nós conversamos. Às vezes usamos sarcasmo, às vezes fazemos colocações muito ácidas, críticas, ou então às vezes menosprezamos. Então existem várias maneiras que nós podemos nos descontrolar pela fala. Esses dias mesmo em casa, muito tempo em casa, a rotina, né, um pouco puxada, talvez a gente se descontrole mais com os filhos, com o marido, conosco mesmo, né? Às vezes estamos falando coisas que nem deveríamos falar. E devemos tomar cuidado com o que falamos, porque a língua, como nós sabemos bem, né, lá em Tiago diz que é um pequeno, né, órgão, mas que faz grandes, né, direciona
como um navio, que o leme, que é algo tão pequeno, muda a direção de um navio completo, a língua também pode fazer com que o nosso corpo todo siga por caminhos que não devem seguir. Eu vou deixar aqui para vocês Provérbios 10:31. Eu vou só ler Provérbios 10:31. E aí os outros versículos eu digo aqui. Eu posso compartilhar com você o slide, viu, Simone, do estudo. Eu não quis mostrar o slide, porque senão ia ficar muito pequenininho aqui tudo. Como a tela no Instagram fica dividida, eu preferi não... Provérbios 10:31 diz: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Então vamos ser saúde, né? A Bíblia também fala que a nossa boca é fonte de vida. Salmo 34:13, Colossenses 4:6 são versículos que falam da importância de nós sabermos usar bem a nossa fala. Então vamos ser bênção nesses dias que a nossa casa está um pouco tensa. Então vamos abençoar, vamos cantar louvores, vamos falar versículos, vamos ligar para as irmãs, vamos usar a nossa fala. Isso aqui que vocês estão fazendo, né? Vocês estão usando de forma maravilhosa a fala. Você podia estar, como muita gente está usando, de forma descontrolada, manda áudio e fica falando disso, fala de política, fala disso e daquilo, fala de tudo. Menos da palavra de Deus, que é isso que nós devemos propagar nesses dias. Então, parabéns mais uma vez para vocês da Usafec que estão usando de forma benéfica. A segunda coisa que nós podemos descontrolar, que casa um pouco com a língua, é o descontrole dos olhos e do ouvido, dos outros sentidos. A gente usa demais tecnologia, vê demais TV, vê demais celular. Em casa, então, confinado, tá aí, né? Um monte de coisa. Netflix e um monte de marca, liberando filme, liberando tudo. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos ficar descontroladamente absorvendo conteúdos nocivos por meio dessas mídias, de tudo. Tem uma coisa interessante que eu estava pensando esses dias, né? Quando isso tudo acabar, se Deus quiser, né? Com a bênção de Deus, quando tudo isso acabar, dar duas coisas uma. Ou a gente vai sair disso muito dependente de tecnologia, de celular, ou a gente vai pegar um abuso de tanto que a gente está tendo que utilizar. Eu espero que nós saiamos utilizando da forma boa, porque a tecnologia não tem como voltar atrás, é algo que aconteceu. Que o legal que aconteceu nesses dias é que a gente está usando bem. São os devocionais, esses encontros aqui, manda mensagem, manda versículo. Então, espero, eu mesma, eu vou ser sincera, eu não usava rede social para essas questões. Eu usava rede social para o trabalho. Rede social para mim era trabalho, puro trabalho. Não é à toa que meu perfil aqui pessoal quase não tem nada. O meu perfil profissional é que tem muita coisa, muito... Eu fui uma pessoa mesmo que estou aprendendo a usar a rede social nesses dias para evangelismo. Porque eu pensei, o pessoal está usando muita rede social. Eu tenho muita gente que me segue que não é cristão. Aí eu estou colocando versículo lá no meu Facebook. Porque eu sei que o pessoal está usando muito Facebook. Mas eu não tinha esse hábito, eu fazia isso esporadicamente. Meu Facebook mesmo era trabalho. Então, para mim, tem sido algo bom nesse sentido. Então, vamos usar essas redes sociais, não vamos perder o controle, né? Não vamos deixar que isso nos controle. Provérbios 2:11 fala um pouco disso, dessa questão dos olhos e do ouvido. Provérbios 2:11 diz: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então, nós devemos deixar com que os nossos pensamentos, as nossas ações, eles sejam controlados pelo Espírito Santo. Então, cuidado com o que a gente vê nessas telas, cuidado com o que a gente compartilha pelas telas. Hoje a gente vive muitas informações, é tanta informação. Todo mundo quer ser especialista, todo mundo quer ser médico, quer ser enfermeiro, quer ser infectologista, né? E nós não somos dessa área, a grande maioria, né? Claro que se você for médica, tudo bem. Se você for, né? Eu não sou dessa área, né? Minha especialidade é outra. Então, vamos tomar cuidado para a gente não
deixar de ser racional, controlado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele controla a nossa inteligência também. Não é à toa que a Bíblia diz que a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Então, vamos ser sábios, né? Verdade. Terceira, outra área que a gente se descontrola, e nesses dias também de pandemia, de confinamento, temos que tomar cuidado. É o nosso estômago. Comer descontroladamente, né? Cuidado, não é porque nós estamos mais em casa que a gente também vai comer descontroladamente, né? Vamos continuar nossos hábitos saudáveis, fazer exercícios, comer frutas, né? É algo que nós temos que tomar cuidado para a gente não ficar descontrolado. Eu tenho enfrentado aqui uma luta na minha casa que é em relação a horários. Vou ser sincera, estamos na 5ª semana, né? Disso tudo, sei lá. Tá sendo difícil esse negócio de dormir, porque as meninas sem ir para a escola, eu também sem trabalhar, né? Então a gente tá descontrolado nisso. A alimentação, graças a Deus, tá dando para controlar. A gente mora ao lado da igreja, dá para caminhar, mas dormir, a gente tem que se controlar. E eu sei que isso é um erro, porque Deus não nos fez para trocar a noite pelo dia. Deus nos fez para dormir à noite e acordar cedo, aproveitar o dia para trabalhar. Então, vamos tomar cuidado com essa parte física. Pega um aplicativo, pega um YouTube, faz um exercício, caminha dentro de casa. Se na sua cidade dá para caminhar fora, porque não foi proibido caminhar fora, é bom a gente tomar cuidado com isso. Estão criando essa história que não pode fazer exercício, o que eles não querem é o povo junto. Então, dá para você sim, respeitando uma distância, usando as proteções, fazer uma caminhada. Alimentar-se bem. Então, não se descontrole. Não vá se entupir de refrigerante, chocolate, essas coisas que fazem até a gente se sentir bem, né? Que o açúcar é uma droga, né? O açúcar faz a gente se sentir, né? Bem momentaneamente. Então, vamos tomar cuidado. Não vamos deixar nosso estômago, né, descontrolado nesse sentido. Então, as 3 coisas que eu falei de descontrole até agora, a língua, né, o que a gente fala, o que a gente vê, o que a gente escuta, né, o que a gente absorve, o que a gente come, né, em relação aos hábitos. A outra coisa é o descontrole das emoções. E isso aqui eu acho que tem sido muito difícil mesmo. Nós mulheres já temos essas mudanças hormonais, né? Nós temos um ciclo fisiológico que altera a forma como a gente se sente, como a gente vê o mundo. Tem dia que a gente acorda, né, down, tristinha. E as emoções, o nosso temperamento acaba, mas nós devemos deixar isso controlado pelo Espírito Santo. Não devemos deixar isso descontrolado. Lá em Tiago 1,19, Tiago 1,19, Tiago 1,19. Opa, passei. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, nós devemos controlar nossas emoções. É muito fácil se descontrolar nesses dias, se deixar levar justamente porque você está ouvindo muita coisa, está lendo muita coisa, mas não são as coisas certas. Você está se enchendo de informações da TV sobre vírus, sobre morte, mas você tem que se encher do Espírito. Então, vejam as lives aqui da Simone todos os dias. Nossa. Tem tanto pregador trazendo mensagens. Eu acho que nós nunca tivemos tanto à nossa disposição mensagens sobre tudo, né? Agora mesmo o John Piper vai lançar um livro só sobre essa questão do coronavírus. Já pensou? O coronavírus e Cristo. Ele já lançou em inglês, já estão traduzindo para o português. Então, é muito conteúdo bíblico, teológico, espiritual. E disso nós devemos nos encharcar, porque se a gente se encharca de Bíblia, nossas emoções vão estar sob o controle de Deus, não vão se descontrolar. Outra coisa, fora o descontrole das emoções, para terminar esses descontroles, é o descontrole financeiro, né? Então, cuidado, porque isso tem a ver um pouco com a coisa do comer.
é um momento que a gente tem que se equilibrar financeiramente. Alguns perderam o emprego, alguns estão sem poder trabalhar. Muita coisa está acontecendo. Então, nós precisamos cuidar bem das finanças, né? Cuidar bem, não gastar com o que não precisa, tomar cuidado mesmo. Esses dias eu falei até para meu esposo, amor, eu acho que a gente está economizando tanto porque nós não estamos saindo para comer coisas fora. Como a gente está economizando? A gente está aproveitando melhor as coisas. Sobrou uma coisa de ontem, eu vou lá, misturo com outra. Então, tem sido uma mudança até na economia doméstica. É um momento de aprendizagem, de controle. Nós estamos tentando nos controlar melhor. Eu estou fazendo uma coisa até interessante aqui, que, irmãs, eu vou falar a verdade, eu nunca fiz. Eu moro aqui do lado da igreja, 15 anos. Nunca eu catei cajá, de um pé de cajá do vizinho que cai aqui. Pela primeira vez, todos os dias, a gente sai para passear, que eu tenho uma pequenininha de 2 anos, e para ela é uma festa, com um pote. E a gente tá catando cajá e tomando suco de cajá quase todos os dias. Você já pensou? Que maravilha! Eu talvez tomava refrigerante de boba, né? Como falava, tendo um pé de cajá. E agora o de acerola começou a colocar. Um de acerola também. Começamos a catar acerola. Olha que riqueza. Então, tudo isso a gente aprende no momento desse descontrole. A gente aprende a ser controlado pelo Espírito Santo. E tem coisas maravilhosas que podem acontecer. Então, cuidado. Tem muita site anunciando promoção. Muito produto, inclusive produto de proteção. Gente, tá um horror. Você entra às vezes, estão vendendo até aquelas máscaras que parecem máscara de guerra. E eu sei que tem gente que está comprando, porque tem gente que está com tanto medo que acha que tem que usar aqueles respiradores de, sei lá, de filme, comprando roupa inteira. Então, cuidado para não fazer desse momento um momento de você se descontrolar financeiramente. É um momento de aprendizagem, inclusive de encontrar saídas. Quem costura pode fazer máscara. Quem de repente faz uma comida em casa pode montar um delivery, né? Vender um bolo, uma torta para ajudar. Então, é momento também de encontrar saídas. Tem pessoas que estão virando motoboy, estão fazendo entregas, estão fazendo compra, prestando serviços. Então, tem saídas sim. Tem como continuar trabalhando de uma forma diferente, inteligente. Porque a vida segue, né? Mesmo no meio dessa pandemia. Então, esses são alguns dos nossos descontroles. Nós vimos primeiro alguns exemplos de pessoas que se deixaram ser dominadas, né? Em algumas áreas da sua vida, pessoas deixaram ser dominadas por sua paixão, seu coração e sua mente. Depois nós vimos alguns, de forma específica, algumas dessas formas que a gente fica descontrolada. E agora, para finalizar, nós vamos ver alguns versículos de como nutrir esse autocontrole. Como a gente alimentar o nosso espírito para a gente ficar sobre o controle de Deus. E não perdermos as rédeas, né? Da nossa mente e do nosso coração. Eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas não está sendo fácil para ninguém. Porque nossas vidas, de repente, foram colocadas do avesso, né? Começou pela não ir da igreja, que eu acho que é o que mais dói em nós, que somos povo de Deus. Não ir ver parentes, às vezes, você não pode ver sua mãe, sua avó. Para mim, ó, está sendo muito difícil. As poucas vezes que eu vi minha mãe, de longe, de máscara, sem poder dar um beijo, um abraço. Essa semana mesmo, meu pai, eu fui para meu pai, eu disse, gente, é horrível você não poder dar um beijo, um neto não poder beijar o avô. É delicado, mas nós devemos nutrir o nosso espírito para nós não perdermos o controle. E uma das coisas que a gente precisa entender bem é que o autocontrole, ele é um fruto do espírito, né? Ele é uma das faces desse fruto. O fruto é um só, né? O fruto é um só. E esse fruto, que lá no caso em Gálatas, vamos abrir lá em Gálatas 5. Gálatas 5, 22 e 23. Então, o fruto é um, só que ele tem, vamos dizer, dimensões, né? Ele tem, é tudo complementar.
E uma das partes essenciais desse fruto do Espírito é o autocontrole, é o domínio próprio. Nós lemos lá, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se você tem o fruto, se você tem o fruto do Espírito, você tem todas essas dimensões dele. E o domínio próprio é uma delas. Nós tivemos o maior exemplo de domínio próprio vivo, né? Que foi o Senhor Jesus Cristo. Um Deus, claro, que se tornou homem, 100% homem. E viveu toda a plenitude do que é ser um homem cheio do Espírito Santo. Que vive dentro dessas dimensões do que o fruto do Espírito tem. Então, Jesus Cristo, ele é o alvo que nós devemos olhar. Nós devemos buscar uma vida dominada, né? Uma vida... Quando a gente pensa em domínio, a gente pensa em um animal, né? Que você coloca aquele cabresto, né? No animal, e o cabresto guia esse animal. E ele se acalma, e ele muda a direção. Então, o Espírito é o nosso cabresto. É ele que nos controla. Não são as nossas paixões, o que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente pensa, mas o que o Espírito nos enche. Então, a primeira coisa é que a gente tem que sermos autocontroladas pelo Espírito Santo. Como você é autocontrolado pelo Espírito Santo? Se enchendo dele, esbarrotando dele, que é através da exposição à palavra de Deus. Escrita, falada, meditada, por meio da oração, da meditação, da contemplação, né, do tempo com Deus, por meio da devoção. O Espírito Santo, ele enche uma vida devota. Nós sabemos disso desde quando a gente começa a andar na igreja, mas nós temos muita dificuldade. A gente enche o nosso dia de tudo, menos da presença de Deus. Então, devemos, nesses dias de muito tempo, né, nos encher mais. E aí a gente vai descobrir como a gente tinha coisa que a gente enchia a nossa vida que nem precisava. A gente descobre isso. Nossa, como tinha coisa que eu fazia, que eu não precisava fazer isso tudo. Eu não precisava perder esse tempo todo. Eu deveria estar com o Senhor, como Maria, nos pés dele, desfrutando a presença dele. E a segunda coisa, né? A primeira coisa é controlar-se por esse fruto do Espírito. A Bíblia traz diversas exortações que nós devemos manter o controle. Então, a Bíblia, Deus sabia que nós iríamos ter momentos de descontrole. E ele deixou isso registrado em alguns versículos, para a gente estar sempre se confrontando. Peraí, eu preciso ficar sob o controle do Espírito Santo. Eu preciso ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Tito 2:2. Tito 2:2. Nós vemos quanto aos homens idosos que sejam temperantes, né? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, ser alguém temperante é ser alguém controlado, constante, alguém que sempre está naquela mesma nível, né? Nós não devemos ser assim, né? Devemos ser temperantes, consistentes. Então, precisamos sempre... O meu tom de voz. Ai, será que eu tô respirando, tô muito ansiosa? Peraí, vamos parar um pouquinho, vamos respirar. Tô fazendo coisa demais? Peraí, vamos diminuir, vamos ficar um pouquinho mais contemplativa. Ou então, tô dormindo demais? Peraí, deixa eu me levantar e fazer mais coisas. Então, nós somos chamados para uma vida controlada, em conformidade, né? Não é uma vida que fica, peraí, não, subiu, desceu. Não, nossa vida é uma vida que é constante. No versículo também do capítulo, no versículo 5, nós vemos mais exortações, né? Que aí no caso são para as mulheres, né?
serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E para os moços, quanto aos moços de igual modo, exortos para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então, essas exortações que nós vemos aqui, o versículo 11, para que a graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, aqui são várias exortações. Olha, vivam de forma controlada, vivam de forma sobre o governo do Espírito Santo. Deus não chamou vocês para viver nesse desespero, nesse descontrole. Nós somos chamados para viver de forma sensata, justa e piedosa. Alguém que é sensato pensa, age de forma tranquila. E para encerrar os versículos, 1 Pedro 1,13. Estou terminando, viu, irmã? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Então, nós somos chamados à sobriedade. Uma pessoa que não é sóbria é uma pessoa que está desgovernada, né? Uma pessoa sóbria, ela está ciente, consciente, né, da realidade. 4,7, também 1 Pedro. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Mais uma vez, sendo exortada, a gente tem uma vida criteriosa, sóbria, tranquila, pensando, raciocinando. 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. Novamente, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando devorar. E 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude e conhecimento. Então, mais uma vez, sendo chamadas para viver de forma tranquila, dominada, vigilante, mas com sobriedade, ponderando tudo, prestando atenção em tudo. Nós estamos vivendo dias que o que as pessoas querem mesmo, desculpa a sinceridade, mas eu trabalho hoje não, né? Mas eu trabalhei 1 ano com saúde mental, irmãs. 1 ano, eu trabalhei literalmente em um lugar que as pessoas eram internadas, tinham atendimento. E eu vou ser muito sincera para vocês. Nesses dias que eu tenho visto, a sensação que eu tenho é que existe um enorme desejo que as pessoas percam totalmente o controle. Quando eu falo perder o controle, é as pessoas enlouquecerem no sentido, não de enlouquecer, não estou aqui desrespeitando a esquizofrenia, que é a loucura, que é uma doença. Eu estou falando de enlouquecer, é uma pessoa ficar completamente sem o domínio da racionalidade, não por doença, mas por causa de tanta força, tantas ideias e essa onda de pavor e de informações que tem vindo. E muita gente vai realmente perder o controle. Inclusive, nós temos que orar bastante, porque muita gente vai dar fim à própria vida. Agora não, mas alguns meses à frente, nós vamos ver muitas pessoas que não têm o Senhor Jesus, que não são controladas pelo Espírito Santo. E para essas pessoas, elas não têm sentido a vida delas. Já não tinha, né? E elas perdendo o que elas têm, que é o dinheiro, que é o trabalho, que é um parente ou qualquer outra coisa, elas vão completamente se desgovernar. Então, nós como igreja, temos que orar muito e falar muito, dar muita esperança para as pessoas. Porque existe realmente... Eu não acredito muito nessa coisa de conspiração, mas nós sabemos que o diabo, ele é o grande conspirador, né? Nós não acreditamos nessas ideias de teoria de conspiração, porque nós sabemos que tem uma pessoa assim que já conspira contra nós, que fica igual um leão, nos arrodeando para nos devorar. Então, nós devemos estar atentas para que esse leão, ele não nos engula e nem engula os nossos. E nós devemos vigiar muito nossos familiares, o vizinho,
ser luz, ser conforto, ser uma palavra de segurança no meio disso tudo, porque é isso que o diabo quer. Ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. Enquanto ele puder fazer, ele vai fazer. Mas nós já somos, nós queremos que as casas nossas, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, familiares, estejam sobre a rocha, segura. Então, sejamos bênção em dias tão atribulados, para que as pessoas percebam que o mundo não está descontrolado. O mundo está sob o controle de um rei poderoso e maravilhoso, que mesmo no meio do sofrimento, da doença, da falta de emprego, ele não perdeu o cetro dele, nem a sua coroa. Ele continua a governar. Governar. Porque o que ele vê não é o que nós vemos. Então, nós devemos ver com o olhar dele. Tudo isso na perspectiva espiritual. Quantas almas podem ser salvas no meio disso? Quantas pessoas podem se reconciliar? Eu tenho visto aqui famílias na igreja, vou dar um exemplo. Tem um casal que o marido não vinha para a igreja, ele não é crente, né? Mas ele agora, todos os dias, está fazendo devocional. E a esposa disse que ele está pedindo. Imagina, ela fala isso chorando. Olha o que o confinamento fez. Eu mesmo tenho tido meu irmão, que é descrente, que mora até aí no Cariri, ouvindo a palavra de Deus via internet, perguntando, vai ter devocional hoje para o meu marido? Então, Deus pode fazer. Pode não, ele faz. Ele está fazendo. Ele continua governando para os propósitos dele, que nós não enxergamos direito, porque são espirituais. Nós vemos só esse lado da doença, das mortes. Ele vê o plano espiritual para a eternidade. E ele está fazendo o seu querer. Ele está no controle, irmãs. Então, vamos nos deixar, nos sentir seguras nas mãos de quem controla tudo isso. Não tem nada descontrolado. Ele está no controle. Amém? Amém, amém. Muito obrigada. Palavra maravilhosa para os nossos corações e também nossa saúde espiritual. Muito obrigada. Eu quero que nas oportunidades que virão você retorne a estar conosco, a compartilhar. Deus abençoe sua vida, sua família. Meus meninos, ai, que saudade dos meus meninos pequenos. Só tenho agora menino grande. Mas aproveite também que passa esse tempo, mas o Senhor abençoe aí o ministério de sua esposa, o qual você está ao lado, aí batalhando para propagar o evangelho, propagar a pessoa de Jesus Cristo. Um beijo. Amém, Simone. Obrigada, Simone. Desculpe se eu me alonguei demais. Obrigada, irmãs. Deus abençoe todas as irmãs e muito obrigada. Deus cuide de cada uma em suas casas, suas famílias. Muito obrigada. Amém. Beijo. Amém. Até mais. Vou agora tirar a Eveline, vou remover a Eveline, mas aqui no meu tempo eu só tenho 9 minutos. Eu vou fazer o que a Amanda deu a ideia, se eu não me engano. Eu vou encerrar, tá? Vou encerrar, vai